A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar com o Leonardo Passovi, do grupo baiano Flerte Flamingo, que agora, se fixando em São Paulo, ganha nova formação. Uma conversa sobre a história do grupo, suas origens e sonoridades. Um passeio pela discografia iniciada em 2017 com o EP Postura e Água Fresca e o lançamento do novo trabalho Truques Velhos para Cachorros Novos, entre outros assuntos. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente tem o prazer de falar com o Leonardo Passovi, ele que é do Flerte Flamingo. Ele está em São Paulo agora, baiano, e agora está morando em São Paulo, renovando os projetos do Flerte Flamingo. Bem-vindo, Leonardo, tudo bem? Tudo certíssimo, muito obrigado por receber toda a representação do Flerte Flamingo aqui. É um prazer estar em São Paulo, é um prazer estar falando em nome da banda mais uma vez e falando sobre o nosso trabalho. Legal. E agora vocês estão mudando para São Paulo, e por que mudaram para São Paulo? Primeira pergunta, assim, logo de cara, por que estão em São Paulo? É um passo que a gente enxergava já como natural, como necessário em algum momento, a gente só não sabia exatamente quando seria, mas ao longo da pandemia a gente já começou a criar certas pontes com a cidade, por perceber, inclusive, que o nosso público na internet era um pouco maior aqui, inclusive, do que na nossa cidade natal. Olha, Isso é uma das coisas que a internet possibilita, não é? De o público não necessariamente estar aonde o trabalho é produzido. E é uma cidade com mais oportunidades. Ao longo da pandemia, muitas coisas fecharam em Salvador, muitas casas de show, e a gente percebeu que aqui teria um terreno mais fértil para ser explorado. legal. E também por uma questão dessa aqui é uma cidade nordestina também, né, Leonardo? Você sabe melhor que uma das maiores cidades nordestinas aqui é São Paulo, né? Que tem essa marca, né? Em cidade nordestina. E formada pela população nordestina, né? Criou essa cidade também. Tem por imigrantes, a história da cidade é toda voltada. E tem esse problema de ser um polo importante, né? Talvez para você seja também, como muitos artistas que vêm de outras regiões, prefere ficar nesse polo, no eixo Rio-São Paulo, né? Para poder articular, até por questões operacionais, né? De repente você monta uma excursão, às vezes é mais fácil sair de São Paulo-Rio para o resto do Brasil do que sair, às vezes, de Salvador, né? É a questão até de logística. Mas Com certeza. a cena lá tá firme e forte, né? A cena musical em Salvador, certo? Salvador, a Bahia, de maneira geral, sempre foi um grande polo exportador de artistas relevantes. Eu acho que se você analisa a história da música popular brasileira, Sim. especialmente pegando a segunda metade do século XX, que foi de grande ebulição de música popular, e os artistas que a gente idolatra hoje, a maior parte deles teve sua carreira ali a partir de 1960. Muitos dos grandes saíram da Bahia, quando a gente fala de João Gilberto, quando a gente fala de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, até de Dorival Caymmi, que vem antes, e Gal Costa, e Maria Bethânia. Esse pessoal, que é um pessoal muito potente em termos de música brasileira, são titãs, todos vieram de lá, né? E essa história de exportação de grandes artistas, ela se manteve ao longo das décadas seguintes também, quando a gente fala do Carnaval, quando a gente fala de Luiz Caldas, quando a gente fala de Ivete Sangalo, quando a gente fala de Cláudia Leite, até mais recentemente o Baiana System e Russo Passapulso, e algumas bandas também no segmento alternativo, a gente fala de Maglore, tudo A artista da Glória teve Bahia. aqui também, tiveram aqui, ótimo, grupo, Pois é, maravilhoso. eu acho inclusive que eles moram aqui, eu não tenho certeza Tem se uma todos parte aqui moram, também, é verdade. mas é mais um dos artistas que saíram da Bahia e vieram para São Paulo, que é, sem sombra de dúvidas, a grande megalópole desse quadrante do mundo, né, do hemisfério ocidental sul da Opa, América você Latina. agora você aumentou
Joguei um Você plano aumentou. cartesiano. Opa, agora você aumentou a importância de São Paulo. Eu acho que tem um lado interessante, como dizem alguns amigos que vêm de várias cidades do Nordeste, ou mesmo do Rio de Janeiro até, que aqui está pintando, né? E pintava antes da pandemia. Agora espero que seja retomado isso. Uma efervescência, né? Uma troca de músicos, bate-papo e tal. Até alguns cariocas da Gema que eu conheço vieram morar aqui e falaram, mas aqui é legal para bater, para trocar figurinha. Foi uma expressão usada, por exemplo, né? De você trocar com outros artistas e conversar e até do ponto de vista artístico, né? Acrescentar, mudar, criar parcerias, sonoridades e tal, porque aqui há uma possibilidade de conversa com gente do Brasil todo, na verdade, né? Você pode encontrar gente do Brasil todo fazendo som aqui em São Paulo. Então, tem esse lado interessante, efervescente, né? Que eu espero que volte, né? Tá voltando já, esse ano voltou, eu acho que o ano que vem, 2023, a coisa vai melhorar ainda, né? Que era antes da pandemia. A pandemia Você nos... pode dizer melhor do que eu, porque a impressão para mim é que nunca diminuiu, não. Não é que diminuiu, a pandemia a gente teve que encarar, É, né, Leonardo? Aliás, eu pergunto a você, como é que foi, como é que você encarou tudo isso, né? O Flerte Flamengo, você estava na Bahia na pandemia, como é que foi para vocês, todos os artistas, né? Foi uma a gente situação ficou em dramática, né? casa, a gente ficou muito tempo sem se encontrar, a gente fez um show no último final de semana, e aí na terça-feira seguinte foi quando tudo parou e todo mundo decidiu ficar em casa. Eu me lembro que foi dia 17 de março, Sim. que lá em Salvador a coisa segurou forte. E foram meses a gente sem se encontrar. Em termos pessoais, foi aquela coisa que eu imagino que foi para todo mundo que buscou se cuidar, que era ficar em casa e tentar fazer as coisas funcionarem, preservando a saúde, né, evitando sair ao máximo, evitando contato com pessoas de fora do núcleo para evitar contágio. Mas artisticamente, a gente acabou, e a gente provavelmente vai falar sobre isso no bloco mais à frente, quando a gente abordar certos lançamentos, a falta de agilidade para lançar um trabalho específico acabou virando uma mão na roda na pandemia, porque serviu para a gente manter a peteca no ar no momento que, se a gente tivesse lançado coisas antes, ia ficar um vácuo muito grande de Verdade, lançamento. verdade, verdade. Que a gente não estava se encontrando para produzir junto, pelo menos não nos primeiros 8 meses, né? E nesse período tiveram trabalhos que estavam, de certa forma, na gaveta. E aí a gente foi lançando ali por julho de 2020, que era uma época que ainda estava bem sombrio, né? Tava assim, Sim. todo mundo muito recluso e tal. E nesse período a gente conseguiu lançar coisas, conseguiu até dar uma levantada no nosso público, e foi um momento importante. A gente vai entrar nos pormenores quando a gente for Claro, porque falar das trabalhando na músicas, mas internet, né, Leonardo? Tinha que trabalhar na pois internet, foi é, uma alternativa dos músicos todos e fazer tudo remotamente, o que foi possível. Agora, claro, pintou aquela dúvida: devo lançar agora, esperar um pouquinho, porque tem pois é. sempre o show, né? A banda tem que ter o show conectado, né? Tem um disco com o show, faz parte da rotina de vocês, né? Vocês lançam o Uhum. trabalho e querem, tudo bem, lança na internet, mas tem que ter o show para complementar isso, até ver a reação, né, do público com certas canções, com certos É, lançamentos, né? Às sentir vezes- o calor do público para poder a Exato, recepção do trabalho, né? pois é, e isso não estava se dando, então eu questiono, será que vale a pena lançar? Eu mesmo fui perguntado aqui por vários artistas que a gente entrevistou durante esse período, foram muitos, né? Aí eles falaram, mas você acha que deve lançar? Não acho que. Eu falei, eu acho que não sei. Sinceramente, eu não tenho a resposta. Cada grupo tem uma ideia, né, de lançar. Eu acho que era legal manter o contato e manter a criatividade. Foi o que vocês fizeram, né? Mantiveram aí todo o trabalho, gravando, compondo, não deixar a peteca cair, como você usou essa expressão aí. Então, muita gente fez isso, fez muito bem, né? De colocar e tal. Agora, não tinha show, mas e agora? Como é que eu vou ganhar um troquinho? Tá difícil. Aí tentaram lives, as lives não foram as soluções, todo mundo percebeu isso, que não dava para resolver o problema na live, né? Mas enfim, todo mundo se virou na medida do possível, né? No drama que foi. Isso sem contar todo o contexto, né?
do país, a situação, gente, amigos que foram embora, o Covid que foi, né? E ainda tem uma pouca coisa ainda, né? Espero. Mas ainda, né, nos assusta de certa forma, porque foi uma coisa dramática e perdemos muita gente, e muita gente foi atrás de projetos alternativos. A Lei Aldir Blanc foi importante para muitos. Não sei se vocês foram beneficiados com isso ou Não. procuraram isso, mas muita gente foi uma forma de escape, né? E do ponto de vista financeiro, como é que foi? Seguraram a onda tranquilamente? O que vocês fizeram? Foi, felizmente a gente não passou sustos, a gente estava, na verdade, naquele período, todos nós ainda na faculdade, encerrando os cursos, né? Eu tinha 23 anos, o baterista tinha acabado de fazer intercâmbio para concluir o curso da faculdade, então estava sendo substituído. Eu acho que você falou que as lives elas acabaram se mostrando não sendo uma solução. Eu percebi as lives não como uma solução para a questão Financeiro. financeira, pelo menos para os artistas. Para os músicos é outra coisa. Porque você Hum. pega uma live, né, como foi a live de Ivete Sangalo, como na época teve de Marília Mendonça, né, era ela, mas tinha os músicos tocando com ela. Sim. Esses músicos estavam sendo contratados, estavam sendo remunerados. O artista, ele não tem o mesmo retorno de um show. É completamente diferente. Então Claro. eu não enxergava aquilo como uma tentativa de resolver a questão financeira, mas como também de manter a relevância no gosto do público, manter o contato, o hábito de o público consumir seu trabalho. O público não ia ficar meses e meses sem poder ir a um show, mas trancado de casa daqui, o artista trancado de casa de lá, na medida em que fosse, né, confortável e possível para cada um, o artista ia colocar uma apresentação e fazer aquele contato com o público, para que o público não só tivesse as gravações, mas sentisse a apresentação ao vivo, meio que lembrasse, né? E é uma maneira também de manter a peteca no ar. Manter a chama viva lá, porque senão a preocupação, né, dos artistas foi, se eu parar aqui, e aí, como é que faz? Então tem que, né, Tem que chamando. retomar tudo depois. E nós aqui fizemos a divulgação da medida do possível aqui, de todo mundo que estava lançando lives. A gente chamava aqui durante a programação da rádio, nos nossos programas, chamando quem está fazendo live, né? Às vezes faziam lives no mesmo horário, isso me deixava meio isso é um pouco chato, né? Falei, bom, vamos organizar um pouco e tal. Tentei fazer a minha parte aqui, fazer lives em vários horários, né? Tem gente que fez live de madrugada e foi um sucesso, né? A Tereza Cristina que o diga, né? Fez no Rio de Janeiro uma live de madrugada que foi um grande sucesso das lives, né? Outros se reinventaram, Mônica Salmazo fez o Ó de Casa, chamando amigos para cantar com ela, caras que às vezes ela não tinha nem tempo de conversar e através, né, desse período de isolamento ela pôde. Então muita gente se criou em cima e, como você fala, quando não ganhou dinheiro, mas pelo menos estamos aqui, ó, gente, estamos aqui, não esquece da gente. É Pois é. importante, né? Bom, a gente vai passear pela história do Freito Flamengo, mas antes de passear, né, que a gente vai começar aqui, a história da banda aqui desde que começou, é de 2017 a banda ou começou antes? Queria que você contasse como é que nasceu o Freito Flamengo. É, o conceito como um todo, amarrado com o nome, essa proposta é de 2017, finalzinho de 16. Hum. Mas o embrião é anterior. Uhum. Havia em Salvador, naquela época, uma cena de meninos jovens que gostavam de música alternativa e se conheciam, que estudavam às vezes no mesmo colégio, ou em colégios próximos, e sabiam quem o outro era. Na época, o Facebook muito forte. E as bandas alternativas, normalmente todas tocavam rock, elas se organizavam e faziam seus eventos e tal, e isso fomentava as pessoas que gostavam de ver uma cena independente surgindo. Eu era uma das pessoas que acompanhava. Na época que isso estava começando a ficar mais interessante, eu me juntei com outros dois rapazes que eu nem conhecia, na verdade, a gente se juntou em torno de um projeto musical e eu Uhum. fui apresentado a eles e acabaram virando grandes amigos. E a gente montou uma banda, que a gente queria ter uma banda. Nós, cada um, estávamos acostumados a tocar seus instrumentos em casa, ouvindo as músicas que a gente gostava e acompanhando, mas nunca tínhamos tido aquela experiência que a gente acompanhava outras pessoas tendo em Salvador. Quando montamos essa banda, a gente sentia que
esse projeto ele surgia não só da vontade de participar, mas também um pouco da vontade de fazer diferente do que era feito. Eu acho que todo artista, quando ele quer inventar alguma coisa, ele se equilibra entre uma admiração e também uma discordância. Você não quer só fazer igual, você discorda de alguma coisa, você acredita que deve ser feito diferente, por isso você quer fazer o Claro, seu. Se você não discorda de nada, você já aprecia o que está sendo feito e só consome. é, claro. Então, quando a gente começou a fazer, a gente ainda não sabia exatamente qual era a direção que a gente ia seguir, que ia nos diferenciar de todas aquelas pessoas, porque o formato não ia se diferenciar tanto a partir do momento que a gente usasse uma instrumentação parecida. O que a gente tocava? Guitarra, baixo, bateria, teclado, os instrumentos de sempre de uma banda de pop, uma banda de rock, né? Uhum. Aquela época, a questão de controlador MIDI e uso de tecnologias no som ao vivo, por exemplo, ainda era mais embrionário. Nesse período, isso foi em 2015, janeiro de 2015, que eu me reuni com esses músicos. Até o final de 16, a gente experimentou muitas coisas, bateristas foram e vieram, e nós três, eu, o baixista e o guitarrista, a gente continuava. Até que a gente encontrou um baterista, e nesse período, estudando e conhecendo muitas coisas, trocando muita figurinha, a gente percebeu que a música brasileira era o caminho que nos fazia caminhar com mais tranquilidade, com mais leveza, era onde a gente se sentia mais à vontade. Era quando não só a gente tocava os instrumentos que a gente estava acostumado, mas quando a gente colocava um balanço de samba, quando a gente se aproximava não das referências estrangeiras, mas usando a roupagem das referências estrangeiras para vestir as criações, as composições com a veia nacional, com compasso em 2x4, com balanço de samba, com harmonia não presa ao rock, ao blues, mas sim mais próxima da MPB. Foi quando a gente começou a se inspirar mais em Jorge Ben, foi quando a gente começou a se inspirar mais em Caetano Veloso. Era uma época que estava próxima de uma reebulição da Tropicália, quando completaram 50 anos de Tropicália em 2017. Nesse período, a gente tinha acumulado um número interessante de canções que tinham uma personalidade diferente das coisas que estavam sendo praticadas por esse cenário específico na Bahia. Ainda assim, por ser uma canção que dialogava com outros cenários, a gente ainda tocava com esse núcleo, mas conseguia trazer públicos que não estavam restritos a esse consumo. Nesse período, a gente conheceu o produtor Paulinho Rocha, que trabalha com muitos dos principais artistas da música da Bahia. Hoje em dia, trabalha com a Tocha, trabalha com Ivete Sangalo. Na época, ele tinha um estúdio na Federação. Depois, ele se mudou para Boca do Rio, lá na Orla, sentido norte. E ele foi muito importante porque ele percebeu no embrião daquelas canções uma roupagem moderna e nos ajudou a fechar esse conceito sonoro que naquele período a gente estava um pouco confuso. Foi nessa época que surgiu o Postura e Água Fresca. Foi no início de 2017. Eu trouxe para ele A Falta, Ladinho e outras canções. A gente se fechou no estúdio em algumas semanas, em sessões com bastante foco, com bastante agilidade. A gente levantou o arranjo dessas canções e chegamos numa sonoridade que caminhava entre o moderno e o tradicional da Bahia. Quando você pega certas células rítmicas e algumas texturas, você vê que tem um equilíbrio interessante ali entre o moderno e o tradicional. E tem uma pegada esse primeiro disco tem uma pegada samba rock também, claramente, né? Bem legal. Bastante. Tem Isso um é uma clipe. veia composicional que é uma marca do Flerte Flamengo. Eu acho que a gente vai demorar muito ainda para se desvencilhar do samba rock. Samba rock é uma coisa que nos pega pelo estômago, sabe? É legal. E aí sempre se fala de samba rock, eu lembro do grande querido aqui, o Marco Matoli, do Clube do Balanço, que era uma figura emblemática aqui, muito importante, foi embora também recentemente. Eu lembro, assim, quando fala do samba rock, a gente discutia tanto samba rock com ele, né? E os trabalhos do Clube do Balanço,
uma figura muito legal. Pena que você não vai poder conhecer ele aqui, você está aqui em São Paulo, mas seria o primeiro cara que eu ia te apresentar aqui em São Paulo, assim que você chegou, você conheceu Marco Mattoli. Mas você vai ouvir falar dele e o pessoal vai mostrar o trabalho dele para você. Vamos E vou começar buscar também. sem dúvida. Vamos começar a falar um pouquinho do Postura e Água Fresca, de 2017, esse EP. A gente vai Vamos ouvir nessa. 3 canções, aí você vai comentando essas 3 e na sequência a gente põe um bloquinho de 3 canções. Ladinho, A Falta e Claramente. Fala um pouquinho de cada uma dessas para a gente ouvir na sequência. Diga lá. Bom, Ladinho foi uma canção que surgiu muito por acaso, na verdade. A letra, ela é o que diz, é quase que autobiográfica, e é muito simples, né? Uma coisa muito banal, que eu escrevi de maneira completamente despretensiosa e ficou guardada durante muito tempo, até meses depois, talvez até anos. Já em 2017, ela foi escrita no meio de 2015, se eu não me engano. Em 2017, quando a gente foi montar o EP, que na verdade a gente estava se preocupando muito mais com a falta do que com o ladinho, a gente abriu o caderno para folhear, meio que ver o que tinha na gaveta, e encontramos ela, eu cantarolei a melodia, a gente percebeu que tinha um potencial. No violão eu toquei assim, também despretensiosamente, o riff melódico, e a gente percebeu que ele funcionava muito bem como um riff de guitarra. E aí a gente levantou a partir dali. A gente fez uma versão preliminar, que tem inclusive no Spotify, chamando Ladinho Lo-Fi, que a gente fez assim, vamos fazer aqui no computador usando o Ableton, fazendo meio de qualquer jeito, sem se preocupar tanto com o acabamento, botou bateria eletrônica, fizemos a melodia inteira instrumental e colocamos só um trechinho cantado. Aí na época a gente juntou com um vídeo meio de gastação com o Ronaldinho Gaúcho, driblando nos tempos de Barcelona, porque era uma coisa que a gente assistia muito, vídeos de dribles e lances mágicos de jogadores brasileiros, sempre com uma música eletrônica, sempre com uma música de rave. Nunca tinha uma música brasileira, sabe? Com os vídeos de jogadores brasileiros, a gente resolveu fazer uma coisa meio fora do nicho, né? A nossa música, com um vídeo daquele. E acabou que nossos amigos gostaram bastante de mandar para as pessoas, achou aquilo legal. Quando a gente levou isso para Paulinho, a música já tinha um refrão que foi escrito depois, e a gente olhou para ela com um olhar mais cirúrgico, prestando atenção em qual era a parte A, qual seria a parte B, como é que a gente ia diferenciar o A e depois reapresentar ele de maneira mais interessante, colocando mais elementos, trazendo assunto para a canção. E eu acho que a gente chegou numa sonoridade bem interessante. Acho que essa música foi a música que mais abriu portas para a gente até hoje. E é interessante quando você faz isso de maneira despretensiosa. Em nenhum momento, quando a gente estava criando ela, nem no momento da composição, nem no momento da produção, nem no momento da gravação, a gente olhou pensando, não, é essa aí que vai, esse é o hit. Em nenhum momento. Ou seja, teve um viés E é assim que espontâneo. surgem as canções, é o sucesso. Tá? Você vai fazendo, Pois expressando, é, e pá, a coisa dá certo, né? a Legal. naturalidade. E A Falta, você estava falando Ladinho, A Falta e Claramente. A gente vai ouvir as 3. A Falta já foi uma canção que eu escrevi com um pouco mais de consciência. Ela veio com muita naturalidade, foi muito rápido, até porque você tem ali 2 cadências de acorde que se revezam entre si, tem uma parte A e um refrão. A letra também varia pouco, e é uma coisa que foi a música que a gente mais prestou atenção na questão de trazer assunto, mas a gente conseguiu, com poucos elementos, construir algo que não canse o ouvido do ouvinte, né? É, Foi uma música que eu já tinha mais estudo em termos de composição, eu já sabia um pouco mais assim o que eu estava fazendo, porque esse período entre 2015 e 2017 foi o período que a gente começou a compor, então a gente estava ainda começando, e ela a gente fez mirando um pouco mais, assim. E eu acho que daquele período foi a gravação que a gente ficou mais satisfeito em termos de produto final. A gente escuta, a gente fala, não, essa aí a gente chegou num lugar que nos satisfez bastante. Dessas faixas do Postura, com certeza é ela. Talvez seja que eu tenho mais carinho, assim. E para fechar, Claramente. As 3. Claramente é a balada, né? A gente... Acho que um trabalho, quando ele tem
canções que passam uma proposta, e a depender da duração do trabalho, é importante que tenha algum elemento de contraponto. Você vê que o Postura é um trabalho dançante. As 4 primeiras faixas têm um elemento forte do samba rock, às vezes do samba reggae, mas são músicas que agitam, são músicas que quem escuta, mesmo que não esteja prestando muita atenção, vai mexer alguma parte do corpo. E claramente vem para fazer esse contraponto, veio com um viés que a gente quis quase que fazer caricatural enfim, com elementos que fazem com que ela fique um pouco meio over, romântica, e colocar uma voz com um reverbão e efeitos que fiquem excessivamente melosos, que foi uma música feita quase que de brincadeira e acabou também tendo um resultado legal. O resultado sonoro, acho que a gente se afastou, em termos de sonoridade, pro fonograma mesmo, mas é uma música que no show tem uma receptividade legal e é tranquila de tocar porque a gente repousa, né? São 4 acordes que se repetem, tem algumas variações, mas é uma música interessante também. Então vamos ouvir na sequência, então. Ladinho, A Falta e Claramente, as 3 canções na sequência do EP Postura e Água Fresca de 2017, falando um pouquinho, é o início, né, do Flete Flamengo. Roda! Tenho tanta coisa boa para te contar, mas a gente tá brigado. Eu daria qualquer coisa agora, meu amor, para estar ao seu lado. Mas agora que eu estou sozinho, eu queria ter você ao meu ladinho, pra quem eu vou contar as minhas novidades. Um amor igual ao seu não se encontra nessa idade, não. Tenho tanta coisa boa para te contar, mas a gente tá brigado. Eu daria qualquer coisa agora, meu amor, para estar ao seu lado. Mas agora que eu estou sozinho, eu queria ter você ao meu ladinho, pra quem eu vou contar as minhas novidades. Um amor igual ao seu não se encontra nessa idade, não. Confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo de você não gostar mais de mim. E eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo de você não gostar mais de mim. Mas agora que eu estou sozinho, eu queria ter você ao meu ladinho, pra quem eu vou contar as minhas novidades. Um amor igual ao seu não se encontra nessa idade. E eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo de você não gostar mais de mim. E eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo de você não gostar mais de mim. E eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo de você não gostar mais de mim. E eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo, eu confesso que eu já tive medo de você não gostar mais de mim. E eu confesso que eu já tive medo,
você beija do jeito que você me beija. Como não sentir a falta de você, mulher, mulher. Eu me amarro nesse jeito aí que você canta, e eu viajo no gingado que você tem no pé. É que cantando desse jeito aí você me encanta. Como não sentir a falta de você, mulher, mulher. Aquela sede, 4, quase 5 horas sem se hidratar, e de repente você bebe um copo bem gelado e sente líquido descendo o corpo a refrescar. Foi mais ou menos essa sensação que eu senti quando eu vi você chegar. Mulher, sabe quando você tá sentindo aquela sede, 4, quase 5 horas sem se hidratar, e de repente você bebe um copo bem gelado e sente o líquido descendo o corpo a refrescar. Foi mais ou menos essa sensação que eu senti quando eu vi você chegar. Quantas vezes eu vi você indo embora, você entrando no carro e olhando pra trás, fingindo que me ignora. E eu ainda me desfaço, me faço, refaço, indo atrás de ti, não querendo nada demais. Eu adoeço vivendo assim. A cerveja é quente, a música é chata. Depois que você vai, o mundo podia girar ao contrário. Quem sabe você volta atrás. Quem sabe não insiste em se satisfazer de ver o outro sofrer. Quem sabe assim me diz por que é que essa noite o mundo inteiro olhou pra você. A lembrança que eu tive foi com
com você. Meu Deus, eu lembro dessa. Eu perdi a memória, mas eu lembro de você chegando e parando a festa. De um lado a saudade que você sempre traz no peito como um broche, e do outro um soldado, quase um capataz, um figurante ou um fantoche. Mas 1000 holofotes não fazem feliz o pobre coração da gente. Baby, podem falar, comentar e fingir, nunca será suficiente. Um dia cê vai ver que o que você quer é alguém que te esquente no frio. Moça da pele doce, do beijo macio, me deixe essa noite encher seu vazio. Estamos de volta com o Leonardo Passov, falando sobre o trabalho do Flat Flamingo. Tinha que perguntar, mas por que Flat Flamingo? Quem que inventou esse nome? De onde surgiu? Aquela velha história, né? Esse nome é um verdadeiro enigma. Muitas pessoas perguntam, cada pessoa que pergunta recebe uma história diferente. E você inventa uma história mas diferente para cada pergunta. Tô sacaneando. Não, mas essa é verdade. Eu acho que a história da vez é que esse nome foi quase que uma herança, porque o pai de um dos membros da formação original teve um conjunto nos anos 80 que acabou não indo para frente, ficou apenas na garagem, e usava esse nome, e o nome era algo que ele tinha muito carinho, mas e a gente estava precisando de um nome para fazer um show específico em 2016 e a gente não tinha um nome. Eu estava com as ideias de nome que na época eu acreditava muito, mas eram nomes ruins, hoje eu consigo enxergar. E aí Pode falar que daí que é curioso, os primeiros nomes pensados. Eu curto, fala lá. Rapaz, eram nomes péssimos. Eu teve um que não foi ideia minha, que era Largados no Sofá da Vida. Largados, outro... aí ficou fora. Largados no Sofá da Vida, muito bom. Teve só para escrever isso já é um problema, né? Imagina. Aí recebe apelido, né? Acaba virando Largados. É claro. Ou Sofá. Nosso grupo chamava Sofá. E aí depois teve o Triunfo, que graças a Deus não foi para frente. E foi justamente quando esse nome estava quase sendo aceito, com muita má vontade, que surgiu o nome Flerte Flamingo. Acho que em abril de 2016. De início, todas as pessoas falaram, rapaz, é difícil de pronunciar, tem esse flerte, que as pessoas não vão falar com tanta facilidade.
e não tem nada a ver, não sei o quê. Só que aí ficou congelado, a gente não produziu canções durante uns 8 meses. Quando surgiram as primeiras, quando surgiu o Ladinho, quando surgiu a Falta, as pessoas ouviram e relacionaram com o nome, era, não, tem tudo a ver, perfeito, faz todo sentido. Claro. Eu achei interessante como a sonoridade, na verdade, ela se junta ao nome para moldar a proposta, não é o nome sozinho. Claro. Não, e tem 200 histórias, né, na história, na música brasileira, né, de grupos que eles põem o primeiro nome e depois não conseguem, põe um nome muito grande, aí não pega. E só do rock and roll anos 80 lá, cara, Paralamas do Sucesso. O sucesso foi para o espaço. Ao contrário, foi um super sucesso. Mas o Paralamas ficou só Paralamas. O outro lá qualquer, Kid Abelha e as Abóboras Selvagens. Abóbora Eu nunca Selvagem. soube das abóboras selvagens. É, sim, senhor. Kid Abelha e as Abóboras Selvagens. Titãs do Iê. Só ficou Titãs, entendeu? E assim vão a história. E tem 1000. Eu tô contando 3 que eu lembrei agora, mas tem muitas histórias. Grupos que depois vão encurtando para facilitar, né? Mas eu acho legal, o Flete Flamingo é legal. Flete Flamingo, deve parecer o FF, Flete Flamingo, Uhum. que é legal. E aí, bom, aí vocês pegaram o nome que já tinha, do grupo anterior que não funcionou, e adotaram para trabalhar. Ficou legal, ficou bacana. E aí começaram a divulgar o trabalho. A cena como é que era na época? Você falou já do, do, do samba rock, dessas coisas que você gostava e da sonoridade que vocês estavam procurando, né? No começo. Eu chamo a atenção porque a gente vai ouvir aqui no caminho dessa discografia da banda, e esse último álbum tem um som totalmente ao contrário do começo. Não é que é o contrário, ele é diferente. Então eu queria que você Não, falasse mas um parece pouquinho. que virou do avesso mesmo, porque Pois é, então todos os elementos estão ao contrário. O primeiro tem uma sonoridade mais elétrica. Aliás, o primeiro ainda tem o violão, né? Depois a gente, quando passou para os trabalhos seguintes, o violão meio que foi para o espaço. E a gente ficou um tempo na guitarra e usava de vez em quando ele como elemento. Mas esse trabalho de agora é completamente acústico, né? verdade. O que vai de encontro também à maneira como ele foi produzido, mas a gente vai entrar mais na frente. Logo que a Chega gente daqui a pouco. lançou, Diga. logo que a gente lançou Postura, a gente começou a fazer show, na verdade, durante as gravações do Postura. A gente soltou uma música, depois outra, e os shows começaram a surgir na cena de Salvador, Uhum. que era uma cena ainda marcada por bandas independentes tocando em pubs, né, eventos alternativos, sem muita produção, era uma coisa feita nas coxas, era difícil, eram lugares, o som não era ideal, o acesso do público não era ideal, a divulgação era muito distante do ideal, e era tudo pelo Facebook, com eventos, era uma coisa com, assim, muitos fortes traços de amadorismo. Isso em 2017, né? Quando o investimento em cultura estava começando a ser atacado pela população em geral. Naquela época a gente achava que Temer era um problemão, né? E a gente não fazia a menor ideia do O que que ia vinha acontecer. pela frente. Era Verdade. impressionante. Ó, você olha para trás e fala, rapaz, o cara era gente boa, né? Quando a gente pensa no que aconteceu. No comparativo, pode até ser, né? No comparativo. Assim, é uma coisa que meu pai sempre falava: você pegar 5 pessoas, trancar no armário de vassoura, todo mundo vai reclamar. Se você botar um bode lá dentro depois, todo mundo vai ficar louco. E quando você tirar o bode, o pessoal vai ficar de boa trancado no armário de vassoura. Ninguém vai falar nada, porque, pô, o bode saiu, graças a Deus. Mas, enfim, o Postura ele foi sair no final do ano de 2017, porque a gente demorou muito tempo com questão de divulgação, porque a gente queria ter um impacto interessante na cena de Salvador. E nesse período, a gente começou a tocar junto novas músicas, porque o Postura são 5 faixas, e um show a gente fazia naquela época com 11, 12 músicas. A gente botava um cover, a gente normalmente tocava Coqueiro Verde, de Erasmo Carlos, clássico do samba rock, que é um lado de Erasmo, inclusive algumas pessoas não conhecem, muita gente acha que ele é só Jovem Guarda, essas pessoas não entendem nada. Claro. E a gente começou a produzir músicas novas, reaproveitar músicas, porque um dos membros fundadores, Fernando, que inclusive produziu esse último trabalho,
ele foi estudar em Boston, na faculdade de Berkeley. E a gente substituiu ele com um amigo nosso que tinha uma banda que era da cena anterior à nossa entrada no cenário, daquelas bandas que eu estava falando, que faziam os eventos independentes e tal. Essa Uhum. banda acabou, ele era o cantor da banda, e ele entrou na nossa banda como guitarrista e cantor, e também passou a tocar teclado. Nesse período a gente tinha 3 cantores, eu, ele e o baixista também cantava, os 3 compunham, e ele trouxe algumas músicas, a gente começou a trabalhar essas músicas, então nos shows você tinha as músicas que viriam a ser lançadas no final do ano no Postura e outras músicas que a gente não tinha nem perspectiva de lançar, mas que já entraram no vocabulário do nosso público, das pessoas que acompanhavam nossos shows lá por 2017. Em 2018, a gente queria dar adianto a essas músicas, como a gente acabou fazendo não só em 2018, como em 2019 também, e começamos a produzir nossos próprios eventos, que a gente percebeu que os eventos produzidos pelas produtoras independentes de Salvador, eles eram muito pouco lucrativos para todo mundo, para as produtoras, para as bandas, para as casas de show, e a divulgação era muito ruim. E E pelo quando a jeito gente não era recebeu, profissional ao ponto que vocês gostariam, não era tão profissional, é isso? não era profissional ao ponto que acho que ninguém gostaria. É claro. E aí a gente recebeu uma oportunidade de produzir nosso próprio evento e a gente resolveu abraçar a oportunidade e fazer o que a gente sempre quis fazer e achava que as produtoras não faziam. Não teve nada revolucionário, a gente só fez ao nosso jeito, mas o resultado foi muito bom, porque a gente juntou as bandas com que a gente gostava de tocar, Tangolo Mangos, Astral Plane, as bandas de lá de Salvador, e o público comprou a proposta do evento em peso. A gente lotou algumas casas de show do Circuito Independente de Salvador, casas para 300, 500 pessoas. E o retorno era mais interessante porque não tinha o middleman, né? Não tinha a produtora por trás. Então a gente simplesmente falava, beleza, a gente produziu o evento, a gente vai pegar a nossa parte e dividir igual para as bandas, e acabava sendo muito mais lucrativo, muito mais divertido, porque era a gente no controle das coisas. Então, se a gente queria botar alguém discotecando, era a gente que botava. Se não queria botar alguém discotecando, a gente juntava, fazia uma playlist enorme, e durante o evento, entre as bandas, tocava as músicas que a gente queria, e era mais interessante. E isso começou a virar a nossa principal atividade, para além de quando a gente era chamado para tocar em pequenos festivais ou até festivais de médio porte, lá em Salvador. Produzimos em 18 o mais 2 músicas de Flerte Flamingo, que foi uma continuidade do primeiro EPzinho que a gente lançou, que era o 2 músicas de Flerte Flamingo, que tem uns trabalhos lo-fi, e esse mais 2 músicas a gente produziu de novo com o Paulinho, já com uma formação nova, porque o baterista que tocava com a gente na época foi morar em Barcelona, se mudou de vez para lá. E o baixista, no primeiro semestre de 2018, fez intercâmbio pela Faculdade de Direito, então teve que ser substituído. E foi nesse primeiro semestre que a gente produziu o mais 2 músicas. Isso é uma coisa que faz com que esse elemento que você percebeu da mudança na sonoridade para cada trabalho seja quase que indissociável, porque todos os trabalhos que a gente lançou até hoje teve formações diferentes. Não teve nenhum trabalho, nenhuma sequência de 2 trabalhos com a mesma formação. Só que a gente conseguiu se virar para manter a unidade. Não virou uma coxa de retalhos a nossa pequena discografia até o momento, mas tem uma evolução sonora que é fruto não só de amadurecimento, mas também de uma gradual mudança de personagens, né? Sem dúvida, a gente está percebendo isso, que eu ouvi os discos todos, né? Desde 2017 até o mais recente aqui, e eu percebi, claro, obviamente, né? Vai mudando o som também por conta de vão mudando as figuras que compõem o grupo, mas tem uma unidade que é sua, né? Então, é isso que eu queria saber, como é que é a sua formação musical, o que que você gosta, e o que colocou, né, o som do Flete Flamingo na sua experiência, na sua referência musical, enfim, a sua formação. Eu queria saber o que que você gostava de ouvir, quais eram as suas influências mais importantes para chegar a esse som que vocês chegaram agora, né? O seu som, o som do Flete Flamingo. Pois é, minha formação musical passa pelos elementos, pelas pessoas que
me instruíram, né, formal ou informalmente. A primeira delas foi meu pai, que tocava apenas um violãozinho de roda de violão, ainda toca de vez em quando, mas parou, tocava muito mais quando eu era criança, e eu gostava de ver ele tocando, porque era uma coisa que reunia a família, e as músicas eram interessantes, eram músicas que eu não conhecia quase nenhuma, mas algumas me marcaram naquela época, como Preta Pretinha, dos Novos Baianos, foi uma coisa que estava no meu vocabulário desde os 5 anos de idade. E aos 11 anos, a coisa que eu mais ouvia era bossa nova, porque ele botava muita bossa nova e eu gostava daquelas músicas, e eu procurava no LimeWire aquelas músicas para baixar e colocar no meu iPod em 2008. E eu sempre gostei de música pop também por causa de minha mãe, que gostava de as coisas mais radiofônicas, mais anglo-saxãs. E aí, com 17 anos, depois de aprender a tocar e, enfim, tirar as coisas que eu gostava, e ouvir também muito indie rock, muito Arctic Monkeys, com 17 anos eu comecei a estudar violão brasileiro. Meu mestre era Derbal Duarte, que é um estudioso de bossa nova, então a bossa nova voltou a estar na primeira prateleira ali do meu vocabulário, do meu código a priorístico. E ele, assim, praticamente me converteu em João Gilberto, na religião João Gilberto, sabe? E me ensinou o que estava por trás da sonoridade da bossa nova, porque quando a gente pega um violão de nylon, né, com a madeira de pinho, pega um acorde com uma extensão, uma tétrade, um sol com sétima maior, e toca com a levada de samba na mão direita, a gente pode estar tocando um acorde com a levada de samba com essa sonoridade de nylon, a pessoa vai falar, bossa nova. Não, é apenas um violão de nylon tocando um acorde com tétrade e um balanço de samba. Mas essa sonoridade ficou tão característica nas mãos de João Gilberto que invariavelmente remete à bossa nova. Verdade. E ele estudou isso muito a fundo e me passou isso muito a fundo e me deu noções do básico até o aprofundado de harmonia, o que me deu certa independência, além da educação mental também, não só musical, de virar para mim e falar, a pessoa tem que tocar o que representa o lugar da onde ela vem. Sabe? Canta a tua aldeia, que seu canto será universal. Sim. Senão, o público percebe que aquilo não é sincero, que você está tentando reproduzir algo que não diz nada sobre de onde você E vem. é feio, fica fake, né? Você não tá, Pois é. não tem A não ser sentido que nenhum. você tenha alguma conexão com aquela cultura, ou realmente seja como Jacob Collier, que é um mago da world music. Sabe que o cara consegue juntar culturas diferentes porque ele é um prodígio e ele tem acesso a certas nuances culturais e faz parcerias com artistas, músicos e agrupamentos de outras culturas para construir aquela sonoridade. Mas um artista, um grupo, uma banda que vem de um lugar, aquele lugar ele tem que estar no emblema da sonoridade. Tem que, inclusive o som soa mais natural dessa forma. Claro. E com essas noções que a Derbal me passava constantemente nas aulas, com a troca cultural, com as amizades que a gente vinha fazendo naquela época, a MPB, o samba rock, a música setentista do Brasil e do mundo, mas principalmente do Brasil, a Tropicália, a pós-Tropicália, Novos Baianos. Na época, em 2016, 2017, estava tendo um resgate dos Novos Baianos. Eles fizeram a última turnê naquela época. Uhum. Eu assisti 2 shows deles na Concha Acústica. Então, todo esse imaginário nos permeava e nos dava vontade de reproduzir. A gente olhava para aquele período dos anos 70 e falava: tá na hora disso acontecer de novo, tá na hora da gente fazer o possível, o que está ao nosso alcance, para reproduzir um momento de ebulição artística, que foi o que aconteceu naquela época. Foi motivado por outras questões, né? Pela contracultura, por um movimento de reação ao que acontecia em termos de repressão, enfim, todo um contexto diferente, mas hoje com acesso à informação, que a gente consegue acessar praticamente o que foi produzido culturalmente em qualquer período da humanidade ocidental, a gente consegue reunir esses elementos e conectá-los com o que a gente gosta também. Eu pirei em Jorge Ben nesse período, eu aprendi a tocar quase tudo dele, ouvia todos os dias,
escutei todos os discos e eu percebi que tem alguma coisa de muito parecida na verve, na maneira de se postar e de se portar artisticamente entre Jorge Ben e Arctic Monkeys, que é uma coisa que as pessoas não conectam com facilidade. Você não olha para as duas coisas e fala, é mais ou menos a mesma coisa. Só que tem alguma coisa ali no uso do tom menor, na maneira quase recitada de cantar as letras. Tem gente que considera Jorge Ben o primeiro rapper do Brasil, porque ele transformava em refrão algo que não era necessariamente um refrão, e ele próprio dizia que ele cantava redações, né? Tem muitas músicas dele que ele está praticamente cantando um texto, que é prosaico, não é em versos, né? E Arctic Monkeys tem muito disso, e também trabalhando muito em tom menor, mas sempre com agito, tem poucas músicas melancólicas. O nosso lado melancólico que o Fluente Flamingo tem vem de outras referências, mas também eu não acho que seja a grande marca do nosso som. Quem vai no nosso show quer dançar, e a gente quer proporcionar isso para as pessoas. Em certa medida, em 2018 e 2019, show do Flerte Flamingo virou um ambiente em que as pessoas iam literalmente flertar e dançar muito. Aí justifica o flerte Flamengo, para flertar e dançar. Beleza. Pois é. Vamos ouvir duas agora, mais duas? Tá na hora de a gente ouvir mais umas canções. Eu Não Vou Lá, né? Eu Não Vou Lá, que acho que é de 2018, você me corrige aqui, por favor. Isso mesmo. E espero que você entenda. Então fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir na sequência, essas duas. Eu Não Vou Lá foi do Mais Duas Músicas, foi produzida por Paulinho, foi uma música que a gente conseguiu chegar numa sonoridade bem interessante de gafieira, né? Apesar de ter essa sonoridade da guitarra, tem alguma coisa nela que remete a isso, tem um quê meio carioca nessa canção. E eu acho que representa um pouco de uns estudos harmônicos não muito complexos, mas um pouco não usuais, até pela cadência base da parte A da música, né, que é um Lá menor com Si com sétima e quinta aumentado e o Si com sétima, uma cadência meio tortinha, mas que é dançante ainda assim e não causa tanto estranhamento ao ouvido, apesar de a pessoa perceber que ela está ouvindo alguma coisa que não é tão normal, eu acho. E a letra conecta um pouco, né? Acho que é uma coisa que as pessoas já vivenciaram, essa coisa do conflito de não vou cair nessa de novo, mas quer sim e vai lá e cai. E espero que você entenda, foi a primeira canção, eu acho, do Flerte Flamingo que não se comunica diretamente a um ente romântico. Você não está ali falando com uma pessoa que representa um interesse amoroso. Você está se comunicando com seus amigos, dizendo: eu não estou com vontade de sair, eu quero ficar em casa, eu quero ficar de boa. E Às vezes é ela veio difícil mais ou falar menos. isso, né, para alguns amigos. Não, foi de um período que eu estava meio de saco cheio de sair e fazer as mesmas coisas, porque Salvador tem um cardápio relativamente limitado de entretenimento Outro motivo para noturno. você vir para São Paulo, a Pois é, ampliação que do não falta cardápio coisa. de ofertas. E veio mais ou menos no mesmo período de Eu Não Vou Lá, mas a gente demorou um pouco mais para trabalhar ela. Na verdade, eu escrevi para ser uma coisa meio rapidinha, a gente não estava botando tanta fé nessa canção. Só que quando a gente foi trabalhar o EP em que ela está, a gente trabalhou esse EP com o Junix, que é o guitarrista do Baiana System, e trabalhou também com um bocado de gente. Junix é fenomenal, trabalhou com o Ivete Sangalo, tocou naquele DVD do Maracanã, ele já trabalhou com o Circo du Soleil em Las Vegas durante anos, é um cara muito rodado, muito experiente, foi um privilégio trabalhar com o Junix e ter ele querendo abraçar nosso som, acreditando no som e contribuindo, trouxe uma proposta totalmente diferente, enquanto Paulinho levava a gente para um lugar mais radiofônico, Junix queria levar a gente para lugares mais estranhos, e a gente gostava muito disso. Tipo, virar e falar, não, nesse momento aqui podia sumir bateria, sabe?
entrar uma parada só violão, voz e teclado. E isso dá até uma sensação de que a coisa é maior, é mais importante, apesar de ser menor em termos de grandeza instrumental. E trabalhar essa música com ele foi diferente porque eu falei, não, Juninho, essa aqui a gente não precisa se preocupar tanto, não, bora se preocupar com Curió, com Yara, com Não Te Quero. Ele falou, rapaz, essa é a faixa título, eu acho que essa música tem alguma coisa a entregar a mais. E acabou virando quase uma música progressiva, né? Ela começa ali com uma coisa mais branda, de violão e voz, e depois entra o teclado, que causa uma tensão, que prepara para uma grandeza interessante. Quando entra a banda, as coisas vão acontecendo, vem percussão, que era uma marca do nosso som nessa época. O fato de as bandas, elas tinham 2 guitarras, teclado e baixo, e bateria. O teclado era o elemento que entrava para ir além das guitarras quando você queria uma outra textura. As pessoas não iam atrás de percussão. O nosso som precisava de percussão. A gente sentia, quando a gente ia ensaiar logo no começo, que precisava de um pandeiro, precisava de alguma coisa para trazer o elemento dançante. E isso, na nossa formação, nos destacava um pouco das bandas da Bahia naquela época. E essa música vai terminar com uma parada completamente apoteótica, né? Tem 4, 5 guitarras acontecendo ao mesmo tempo, um solo mais nervoso, né? Um refrão mais gritado, até terminar num acorde maior, com sétima maior. Legal, então vamos ouvir Eu Não Vou Lá, né? A primeira, que a gente já falou, e na sequência espero que você entenda. Roda! Bubu! Eu não vou lá, não. 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 Ela me deu o endereço, me explicou como chegar. Por ela eu tenho um grande apreço, mas estou no meu limite e hoje eu não vou lá. Eu gosto dela um pouco mais do que de mim, mas eu preciso ser difícil, eu vou conter minha vontade, eu vou até o fim. Eu não vou lá, não. Eu não vou lá. Eu não vou lá, não. Eu não vou lá. Porque se eu for, todos os mimos dela são abastecidos. Eu mais uma vez serei voto vencido. E nada do que eu penso pode impedir essa mulher de dominar como eu me sinto bem. Em menos de 7 minutos eu toco na porta e ela demora pra abrir. De corpo molhado, cabelo enxuto, ela grita de lá, já tô indo. Violão nas costas, já não tem mais volta, meu corpo não vai aguentar. Tudo que eu preciso eu tenho lá, se eu sumir você já sabe onde me procurar.
Se alguém perguntar por mim, por favor diga que estou perto dos meus discos prediletos. Livros, filmes bons vão me acompanhar. E o meu bem, a minha dádiva, longe de mim sorrir, pra essas besteiras que me cercam. Ficar de dente aberto não vai me levar daqui pra algum lugar. É melhor saber o que ninguém vai contar. Nem deu pra ir, mas eu espero que você entenda. Eu espero que você entenda. Eu desisti, mas eu espero que você entenda. Eu espero que você entenda. Eu preferi me divertir na nossa própria tenda. Eu espero que você entenda. Mas meu amigo, eu espero que você entenda. Se alguém perguntar por mim, por favor diga que estou perto dos meus discos prediletos. Livros, filmes bons vão me acompanhar. E o meu bem, a minha dádiva. Nem deu pra ir, mas eu espero que você entenda. E eu espero que você entenda. Eu desisti, mas eu espero que você entenda. E eu espero que você entenda. Eu preferi me divertir na nossa própria tenda. E eu espero que você entenda. Mas meu amigo, eu espero que você entenda. 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 Nem deu pra ir, eu desisti. Eu preferi. Mas meu amigo, eu espero que você entenda. 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 Eu espero que você Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Leonardo Passoff, ele que é do Flerte Flamingo. Agora você falou de várias figuras que passaram. O cara vai lá para o exterior, outro faz bolsa, o outro o baterista sai. É uma, né? E como é que está o grupo hoje, a formação? Você está em formação, ainda está trocando alguns amigos aí para a formação da banda? Como é que está nesse momento o Flerte Flamingo? A gente acabou de fechar uma formação. Ao longo dos anos, eu percebi que a gente era um grande exportador de membros, né? Porque o membro fundador, no primeiro ano de rodagem, foi para Boston. O cara vai pra Boston. Aí, no final do ano de rodagem, o baterista vai para Barcelona. O baixista, no começo do ano seguinte, vai para Coimbra, estudar direito. E aí,
volta no final de 2018. Em 2019 a gente fecha uma formaçãozinha, roda bem durante o ano. Quando tá encerrando o ano que eu tô pensando, não, agora tá tudo em paz, a formação assentou, vamos nessa. O batera, que é meu melhor amigo há 20 anos e que tinha entrado naquele ano porque para substituir o batera que tinha ido para Barcelona, vira para mim e fala: "Então, ano que vem eu vou passar um ano na França". Eu falo, pronto. Não tem mais como. Fiquei sem Aí, baterista agora, como é que pois faz? é. Aí a gente arrumou um substituto, porque ele falou que ia voltar, como voltou também. Só que aí, quem fomos embora fomos nós. Eu e ele, Igor, baterista, viemos para cá, para São Paulo. Ele veio estudar bateria na Santa Marcelina e eu vim fazer um curso de produção musical aqui no Souza Lima. E os outros membros, o baixista e o guitarrista e tecladista, que também compunham e cantavam, não vieram, ficaram lá em Salvador. Então a gente ficou esse ano de 2022 buscando substitutos. Logo de cara, no começo do ano, em março, a gente encontrou Bruno Matos, que veio de lá de Manaus para cá, para São Paulo. Aí a gente ensaiou com ele, E viu o que era Bruno, com ele mesmo desculpe, que a faz, gente toca o queria. quê? Porque aí estamos Ele toca baixo. baixo, Bruno. Ele, na verdade, toca o que ele quiser, né? Ele toca muito bem violão, toca muito bem guitarra, mas no Flerte Flamengo ele é baixista. E a gente encontrou com ele, viu que era com ele que a gente queria seguir, mas a gente ainda ficou estagnado porque a gente estava buscando um guitarrista. E a gente só queria anunciar a nova formação quando tivéssemos todo mundo, Certo. para não ficar assim um período de transição parecendo mais longo do que seria. Mostra um, aí não vem, tem outro, o que aconteceu? Virou um trio, é um duo, o que está acontecendo? Quando a gente encontrou um guitarrista, a gente resolveu assentar essa formação. Fizemos um show agora no Cine Joia e essa semana, com o lançamento que vai ter agora sexta-feira, de um Uhum. single novo, a gente vai anunciar a nova formação em quarteto. Esse novo membro, o guitarrista, chama João Oliveira, é um guitarrista excepcional, toca com muita gente. Ele foi apresentado a gente pelo primeiro membro que foi embora, Fernando, que foi para Boston, conheceu João lá em Boston e, sabendo que a gente tinha vindo para São Paulo, Fernando ainda mora em Salvador. Inicialmente eu queria que ele viesse para cá para tocar com a gente, mas ele ainda queria ficar em Salvador. Nos apresentou a João, que foi uma aquisição primordial, foi uma coisa assim, uma química fabulosa. Muito bom tocar com um cara muito talentoso. Ele está me ensinando a tocar guitarra, inclusive. Eu voltei a fazer aula com ele porque eu estava meio parado e ele está me ajudando a evoluir, porque eu sempre fui mais do violão do que da guitarra, e ao vivo eu transpunha para a guitarra o que eu tocava no violão, então eu tô querendo pegar um pouco mais do sotaque guitarrístico com ele. Inclusive, depois dessa entrevista eu tenho aula, e achei interessante ter Então tá sido agora, tá trazido o por Igor, só para Danilo. retomar, o Leonardo, tá o Igor, Ah, você, o Igor na bateria, você violão, guitarra, o Bruno Matos baixo e o João Oliveira guitarra agora. Essa é a formação atual. é, Perfeitamente. e João toca teclado também, Tá. Então ele fica que é de uma teclado coisa... e guitarra. Quando você tá na é, guitarra, ele pode ir pro teclado eventualmente e assim vamos. É isso? ele tá como Danilo, improvisado na lateral esquerda, jogando contra a Coreia do Sul. Mas aí Ele se ele, sabe se ele toca fazer, não tudo, estava fica tranquilo. acostumado. É bom ter um músico também no grupo, né? Que é né, multi-instrumentista, porque aí ajuda, né? Pois Você é. vai fazer um som, o cara complementa lá, né? E também os baixistas, a maioria dos que eu conheço, tocam violão, tocam guitarra, eles são polivalentes, né? Os baixistas têm essa facilidade. Alguns, a maioria que eu conheço casualmente é assim, né? Mas então tá É, essa formação. E essa própria formação vai mudar, então, até vai mudando, né, a sonoridade do grupo, com a com sua, certeza. não é? Eles vão acrescentando coisas deles e vai criando um novo som do Flete Flamengo. Vamos ouvir mais duas agora? Criatura do Mal, essa daí de que ano que é? Fala aí para nós. Que é, não Essa é de sei se 2020. 2020, e sozinha a gente, como é que é? Desculpe, sozinho a gente pensa no conflito, que eu acho que é de 2021, Criatura, é isso? essa é de 21. Criatura, que foi lançada em 2020, ela saiu logo na sequência do EP Espero Que Você Entenda.
Eu queria inicialmente que ela tivesse saído dentro do EP, mas acabou sendo uma decisão muito acertada sair fora. Por quê? Primeiro, isso foi uma sugestão de Junix. Ele falou que o EP estava com o corpo fechadinho e que se a gente botasse essa faixa, ia ficar parecendo uma coxa de retalho. Ela ia ficar como um apêndice. E que era uma boa faixa, talvez ela devesse receber a atenção dela. Então a gente lançou o Espero que Você Entenda no dia 3 de julho de 2020 e um mês e meio depois, um pouquinho mais, em 21 de agosto de 2020, a gente lançou Criatura. Então ela já pegou um pouco do fluxo da atenção da plataforma digital, porque a plataforma tem isso, né? Eles querem que você esteja lançando coisas. Quanto maior a frequência que você vai lançando coisas, mais eles facilitam que o trabalho apareça em playlists, etc. Eles beneficiam os criadores de conteúdo que lançam com frequência, inclusive no próprio Spotify, para artistas, tem dizendo, o lançamento não é um momento, e sim uma frequência. Por isso que eles beneficiam tantos produtores de podcast, né? Porque podcast Agora, você só precisa... você está me provocando um tema que é tema recorrente aqui nos programas. Eles querem, mas eles querem ver o artista que define o que quiser. Mas tem essa demanda, me parece um pouco, às vezes, até difícil para o artista lidar, né? Uma demanda de mercado, porque eles querem, tem que ser assim, tem que lançar um single a cada não sei quanto, tem que fazer isso e tal. E eu questiono muito, eu pergunto para os artistas o que eles pensam, e pergunto a você também. Há uma forçação de barra aí do mercado. O mercado quer isso, o mercado quer aquilo, É, ou e eles não é nem querem. Quando você só... falou eles querem, acendeu aqui a luzinha. Eu falei, pô, Aham. e o mercado é que É, define, e o artista? eles é sempre uma entidade assustadora, né? Essa Sim, terceira sem pessoa do dúvida. plural. Opa, se não. Porque o eles nesse quesito é o algoritmo, né? Pois Não é é. nem como era antigamente o eles, que era a gravadora querendo vender. Hoje em Sim. dia é uma ferramenta tecnológica que vai ou não beneficiar aquele perfil que publica coisas, a depender do público que ele esteja recebendo. Se você está há muito tempo sem acessos, ele interpreta que aquilo não é interessante para o consumidor, e ele vai entregar para o consumidor aquilo que o consumidor está consumindo. Por isso que criou aquele no repeat, que é para fazer com que você escute mais as coisas que você escuta, porque escutando mais as coisas que você escuta, você vai escutar mais. Você vai... Não, isso aqui, você sente falta se você não escuta no dia aquilo que você está acostumado a escutar tanto. Por isso eles querem beneficiar as pessoas, beneficiar, né? Não de pensar racionalmente, falar, não, esse cara aqui, ó, ele tá lançando direto, então vamos colocar. É uma máquina que fala, não, isso aqui tá lançando, tá lançando, tá lançando, tá lançando, tá lançando, vou botar ele aqui, porque tem gente ouvindo, essa pessoa ouviu, ela gosta disso aqui, então se esse cara aqui que também gosta das mesmas coisas pode gostar também, vamos mandar para ele, tudo sem o raciocínio de um ser humano tão envolvido assim. Ele está envolvido por trás na hora de planejar isso tudo. E se o artista demora de lançar muita a coisa, ele acaba ficando no ostracismo do algoritmo, que é um perigo, né? E um produtor de podcast, ele não precisa se preocupar em construir uma canção, montar um arranjo, gravar os instrumentos, mixar cada um dos instrumentos, masterizar aquilo, fazer uma capa, pensar na sequência das faixas. Ele entrevista, ele prepara aquele material que tem como elemento instrumental o vocal, às vezes uma vinheta, equilibra as vozes e publica. Então, tem muito menos fases para você terminar o produto quando você lança um podcast. Então, você consegue fazer semanalmente um podcast por semana. Dá para fazer. Uma música por semana é possível. Você compor, produzir, gravar, Ah, mixar, masterizar, fazer capa, preparar a divulgação e pau. É muito louco. Por ah. isso o Spotify está virando cada vez mais uma plataforma de podcasts, né? Mas E o você, por ter como fica já... nesse Ah, dilema, o chamado dilema das redes? Teve até aquele documentário bacana
que fala, pô, mas estamos sendo manipulados. Todo mundo sabe disso, né? Mas, olha aí, estamos sendo manipulados. O Dilema das Redes, o documentário que pegou. Aliás, estava numa plataforma de streaming também que manipula bastante também. Então, e a gente está discutindo aqui as redes, eu estou no YouTube, né? Esse programa está sendo apresentado no YouTube. Então, eu faço o questionamento no próprio espaço aqui. Que eu acho que deve ser feito Sempre. mesmo, né? É. Como Geraldo Mairim, que perguntou para Caetano Veloso naquele famoso vídeo do Você é Burro, a gente usa os meios de comunicação de massa para falar dos meios de comunicação de massa, Pois é. né? E, assim, a gente acabou, por ter uma faixa já na manga, a gente acabou dando um pouco ao algoritmo o que ele queria, né? A gente tinha lançado Espero Que Você Entenda e lançou Criatura do Mal logo na sequência. É, a gente não se preocupa muito com essa coisa. A gente busca não se render através de simplesmente ignorar. E segue nosso fluxo, a gente segue a produção no ritmo que a gente consegue dar conta para que fique bom. A gente nunca faz com pressa. Se demorar X tempo, é porque o som precisou desse tempo. É Claro. claro que Você existem está em atrasos, plena né? transformação da banda. Você vai entrar numa correria porque a demanda do mercado exige? Não, você Pois espera. é. Então, E às vezes existem atrasos que incomodam porque a gente percebe quando ele não é necessário, mas não é a maioria e, enfim, são coisas que acontecem. E essa música, não só por ter sido lançada nesse timing, mas também por alguma coisa que contaminou as pessoas que escutaram e conectou as pessoas que escutaram com o conteúdo, fez com que a resposta fosse muito boa. Até hoje é a música que teve a resposta mais rápida em termos de receptividade do público. A gente ficou muito satisfeito com a forma como o público recebeu essa canção. Demoramos para colocar ela no ao vivo, inclusive por ter sido lançado na pandemia, né? A gente não estava fazendo show. O primeiro show que a gente fez completo foi no finalzinho de 2021, em novembro, em Salvador. E a gente teve uma resposta positiva porque o público cresceu durante a pandemia com esses lançamentos e a gente não tinha tido contato com o calor do público nesse interessante. período. Ele mais do que triplicou durante a pandemia e a gente só foi perceber isso na pele em novembro de 21, quando fizemos um show em Salvador e vimos ali rostos novos, uma maior quantidade de pessoas, um público mais jovem do que tinha em 2019 e um público conectado com as canções, cantando. Teve hora que o som caiu, que os PAs desligaram, porque teve algum bug no sistema, e o público continuou cantando a música que a gente estava tocando. Ah, que Aquilo legal. nos Isso é uma tocou, delícia, né, né? Foi Leonardo? muito Isso é louco. muito E legal. nesse período a gente tinha também já lançado Sozinho, a gente pensa no Conflito, que foi uma música que contrasta com Postura e Água Fresca no sentido de que ali a gente tinha 100% do controle do processo. O Postura tinha a orientação de Paulinho e a equipe de Paulinho na construção do arranjo. Esse foi produzido integralmente por a gente, com o Fernando, nosso membro fundador e produtor, no comando da produção. Ele acompanhou a construção dos arranjos, que foi feita com o nosso dedo, todo mundo contribuindo, todo mundo fazendo junto, todo mundo tendo voz, e foi uma construção bastante coletiva. Foi uma música que pela primeira vez não teve percussão, não teve o elemento do samba, porque Criatura é voz e violão, mas ela balança como samba. E todas as outras tinham conga, pandeiro, agogô, djambê, cachixi, shaker, e essa não teve nada disso. Foi bateria, baixo, guitarra, teclado e harmonia de voz. Esse EP, que é outras duas músicas de Flete Flamingo, foi inteiramente baseado em harmonização vocal. As 3 faixas têm muita harmonia de voz, tem muita guitarra e nenhuma delas tem balanço de samba. Eu acho, inclusive, que o público sentiu um pouco isso, o pessoal sentiu um pouco falta do elemento do samba. Não é o EP que teve a melhor resposta, nem de longe, mas eu acho que até outubro era o EP que eu pessoalmente mais me orgulhava da sonoridade, que eu mais gostava do resultado, e chegou Legal. a esse ponto.
Vamos ouvir então, Criatura do Mal, e sozinho a gente pensa no conflito, certo? Roda! Vamos nessa. Roda! Olha essa criatura do mal, vou prendê-la, enjaulá-la no meu coração. Um coco maduro na minha cabeça, com certeza doeria menos que ter sua negação. Me deixe com minha mania de te amar demais. Eu prometo que eu não vou lhe incomodar. Vou manter tudo no campo da imaginação. Eu vou fazer você desejar ter sido meu, como eu sou sua, iaia, como eu sou sua. Pa para pa, para bada, para bada, pa pa para pa, pa. E quando tu quiser que seja meu, que eu não tô aqui pra lhe esperar. E pra você achar que me perdeu, pivete, eu ponho qualquer outro em seu lugar. Seu. Não é nem que eu tava alimentando 1001 expectativas, mas é que você veio dando toda a pala, todos os sinais de que me queria por perto, que eu comecei a pensar, sabe? Que talvez fizesse sentido estar na nossa vida de novo. Talvez a gente ainda tivesse alguma coisa pra mostrar, pra dizer um pro outro. Tava disposta. Mas aí você some, desaparece. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu quero mais é que você se... Pa para pa, para bada bada, pa pa para pa. Eu vou fazer você sonhar ter sido meu, como eu sou sua, iaia, como eu sou sua. Vai por mim que ainda vai ter. Esse dia vai chegar, vai acontecer. A gente vai combinar e você vai ver que quem não vai aparecer sou eu, menina. Com você, horas de inferno, instantes de alegria, o gosto bom de ser quem você quer namorar.
leve na veia enquanto a dor caminha. Sozinho. Será que é tão ruim? Será que eu mereci? Mesmo depois dessa presepada toda, eu ainda apareci porque não achei nada que me interessasse mais que você. Nem música, nem comida. E já passou pela sua cabeça que tudo que eu faço é pra evitar que tu me esqueça. A gente pensa no conflito até quando quer paz. É só isso aí mesmo, então. Ficou bom, você achou? Rapaz, Então, vamos pra próxima. se ele souber que eu tô lhe contando, ele vai ficar muito chateado. Estamos de volta com o Leonardo Passov da Flerte Flamingo, da banda, do grupo. Vocês gostam de chamar assim, banda, grupo? Tem uns grupos que gostam de chamar coletivo também. Agora tem que aprender essas coisas também. Mas pode ser o grupo, a banda Flerte Flamingo, que agora está com nova formação. Já avisamos aqui, já anunciamos, o Igor na bateria, Leonardo sempre firme aí nos vocais, nas composições, na guitarra, no violão, Bruno Matos no baixo e o João Oliveira nos teclados e guitarra também. É isso? Já dei a formação, Exato. já anunciando os próximos shows e tal. Você falou da questão, né, da internet, que a gente sempre discute aqui de forma recorrente, né? E quando você está lá escrevendo, se você gostou de Flerte Flamingo, você vai gostar de... E tem essa ligação que eles fazem do ponto de vista mecânico mesmo, né? Mecânico não é a palavra correta. É do ponto de vista dos algoritmos mesmo, né? Quais são as outras bandas que estão afinadas com o Flerte Flamingo, por exemplo? Se você gostou de Flerte, você já viu isso? Já. E aí, quem que tá? O nosso último show foi junto com Da Parte, de Minas Gerais, Uhum. e a Kinley Orquestra Invisível, do Rio de Janeiro. São os dois primeiros artistas dessa lista. E foi Olha, coincidência. Não teve absolutamente nenhum mecanismo de propósito em colocar um show dessas três bandas e relacionado com isso, né? E aí, quando eu vi que eram essas duas as primeiras, eu vi que realmente era um evento que se encaixava com o hábito, né, de escuta dos nossos ouvintes na plataforma. Além desses, tem diversos artistas, mas tem os Tangolomangos, lá de Salvador, que é uma banda por quem eu tenho muito carinho, é uma banda de amigos nossos, especialmente o cantor e principal compositor Felipe Vaqueiro, que produziu, junto com Fernando Tavares, o último EP, Truques Velhos para Cachorros Novos. Não tem essas conexões que a própria plataforma de streaming faz, essas conexões. Tem um cara que faz uma coisa, junta com o outro. Existem essas conexões, não é isso? Assim o Vaqueiro, não sei se é assim que já funciona, estou perguntando para você. Não foi necessariamente assim, mas o som deles está relacionado e indicado Sim. com o nosso, muito por a gente fazer muitos shows juntos em Salvador, por vir de uma entendi. mesma cena. Era a banda com quem a gente mais gostava de tocar nos eventos, e é uma dobradinha que sempre deu muito certo. Vaqueiro é um amigo pessoal meu que eu gosto muito. A gente sempre gostou de trocar figurinha e, enfim, falar sobre como estava sendo a experiência de ter uma banda independente em Salvador. A gente sempre conversou muito sobre isso.
um acompanhava a trajetória do outro. Em 2020, na pandemia, que poucas pessoas estavam se vendo, a gente se encontrava muito de vez em quando, assim, a gente teve se encontrado umas 2, 3 vezes ao longo de 2020, e se falava muito pelo WhatsApp, se mandava as músicas que cada uma das bandas estava produzindo. A gente lançou o trabalho no mesmo dia. Eles lançaram um EP chamado Tangolomangos.rar no mesmo dia que a gente lançou Criatura do Mal. Eu achei aquele EP fenomenal. Tem 2 músicas que eu destaco, que é Hipóteses e a outra que é a última faixa, que é um instrumental muito bom. E, enfim, eles ainda estão lá em Salvador. Eu vivo falando que eles devem vir para cá em algum momento. Eu imagino que isso deve acontecer, não deve demorar. Você fica fazendo o Mas, lobby assim, de São Paulo aí, né, Leonardo? sim, eu falo, pra cá. É aquele cara que entrou na piscina de noite, né, 11 horas da noite, fica falando pros caras, entra aqui, pô, tá Tá muito bom. gostoso. Neymar querendo levar todo mundo pro PSG. É por aí. Mas, enfim, bom, tivemos uma probleminha aqui, voltamos, que eu estava perguntando para o Leonardo, né, Leonardo, das afinidades dos grupos, né? E você está chamando todo mundo para São Paulo, você está gostando nessa nova fase do Flerte Flamengo, com uma nova formação, e os amigos baianos você está chamando porque está gostando do que você está fazendo. E agora chegou o momento de você divulgar, antes da gente ouvir, finalmente chegar no Truques Velhos para Cachorros Novos, a gente vai ouvir as 3 canções na sequência, né? No finalzinho do programa, você divulgar o trabalho. Como é que a gente entra em contato com você, Leonardo, com o Flerte Flamingo? Os discos todos, os EPs estão nas plataformas digitais. Já tem, na proposta, vai ter um álbum, vai ter CD físico, vai ter vinil. Os projetos todos para o ano que vem aí, conta pra gente. Bom, esse EP, ele surgiu meio em paralelo, né? A banda estava indo para uma outra direção e essas músicas eu queria trabalhar, então eu acabei fazendo ele à parte do que a banda vinha fazendo naquele momento, junto com o Fernando e com o Felipe Faqueiro. A proposta era fazer algo pequenininho, né? 3 músicas só, então a gente não tinha projeto. Mesmo quando esse EP foi trazido para ser lançado como Flerte Flamingo, nunca foi algo que a gente estava querendo fazer um grande barulho mercadológico no sentido de lançar merch nem nada. Isso a gente está guardando para a gente quando a gente for lançar um disco inteiro, Legal. sabe? Com mais de 12 músicas, pelo menos. Já tem isso, já existe um embrião disso, já tem músicas escritas, algumas em produção. Esse é o principal projeto Do para ano o que ano que vem. vem. Legal. E essas músicas, elas levam o ouvinte um pouco para um pequeno universo, né? Elas estão ali bem concisas umas com as outras. São 3 faixas em que a gente não usa bateria acústica. Teve uma faixa que tem bateria eletrônica, o resto tem um synth bass, às vezes um baixo, percussão e efeitos. A gente focou muito mais nas texturas de frente, né, de teclados, guitarras, violão, harmonia de voz, esse tipo de coisa. Muitos efeitos sonoros também, xilofone. E a proposta, quando a gente se reuniu para produzir, foi: vamos transmitir a sensação de um nascer de manhã numa rua pacata de uma cidade do interior do Brasil. Para a gente transmitir o ouvinte para que ele se imagine numa varanda, sol nascendo, aquele friozinho ainda, talvez uma neblina, um chão de paralelepípedo na rua, aí passa uma bicicleta, uma Kombi, uma moto, e ao longo das canções vai amanhecendo, né? A primeira é que logo que a pessoa senta na varanda para ler o jornal. A segunda, eu já diria que é ali entre 6 e 7 da manhã. E a terceira já está mais perto da hora do almoço. Ela é um pouco mais agitadinha, você consegue imaginar o pessoal na cozinha cantando e cozinhando. E ela já tem ali um samba mais presente, já tem o cavaquinho e o bandolim não só fazendo texturas, como tem nas primeiras faixas. O bandolim na primeira música, por exemplo, tem muito tremolo. Ele leva até para uma coisa meio europeia, o uso do bandolim mais português, mais italiano. E na Aliás, quem última está tocando o música bandolim me chamou a atenção também, o bandolim bem legal. foi o Vaqueiro. Ok.
Cara, toca tudo. E na última música, esses elementos eles entram com um viés mais sambístico. A gente trouxe o antigo percussionista do Flerte, Bernardo, para fazer uma participação nessas músicas. E a gente também cuidou de fazer faixas de transição, né? No final de 2 músicas tem ali meio que um refrãozinho que se repete meio que para fazer uma ligação com a faixa seguinte. O primeiro foi escrito por um amigo meu, Luener, lá de Salvador, que tinha me apresentado aquele refrão durante a pandemia, e a gente ficou de fazer alguma coisa junto, acabou de que a música não surgiu, mas eu perguntei para ele, bicho, posso usar isso aqui na faixa tal, e coloquei aquele meio que um excerto na música, e no final um outro refrão que eu tinha escrito, nunca tinha encontrado uma maneira interessante de usar ele, falei, então vai aqui mesmo, boto nesse finalzinho e já fica na cabeça das pessoas, se eu quiser usar de novo eu posso, porque é meu, não tô, né? E é aquilo mesmo. Como é legal. Então, essa sequência que a gente vai ouvir agora, encerrando a participação, né? Leonardo, muito obrigado. Sorte aí o Flerte Flamingo para o ano que vem, um novo disco. Aí vocês vão no estúdio com a gente lá fazer um som. Ó. Você vê que tem aqui os instrumentos todos para tocar lá, né? Vocês vão lá fazer um som ao vivo no estúdio, que vai ser bem legal para a gente apresentar já o novo trabalho que vem o ano que vem. Beleza. Só tem Só um detalhinho convidar, ali, estamos a postos. detalhe técnico lá, que você botou um gol do Corinthians lá, não curti muito, mas o resto... Eu tinha que falar isso, né? Você me pegou. Mas está muito legal e a gente vai ouvir na sequência, né? O Folha de Jornal, Calma Carolina e Calo na Garganta, que faz parte desses truques velhos para cachorros novos, que é o novo EP do Flerte Flamingo. Muito obrigado, Leonardo, e até a próxima. Saúde para você e seja bem-vindo. Você já está há um tempo aqui, mas mais uma vez seja bem-vindo. Vou te mostrar as quebradas de São Paulo para você, tá? E você Por favor, tô às ordens. E quando tiver tudo certinho, você traz aí o Igor, o Bruno e o João para fazer um som ao vivo aqui no estúdio da rádio, tá bom? Tá certo. Queria Abração, agradecer a querido. oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Em nome da banda, agradeço. E maravilha que você curtiu o som. Estaremos sempre em contato. Valeu. Saúde, Abração. forte Saúde. abraço, tudo de bom. Tchau para você também. Eu lhe ouvi chamar outro nome que não meu. Vendo bem, fui eu que fantasiei um bronzeado mais forte do que pode um verão europeu. Logo eu que sempre soube o que queria, inventei de trocar o meu samba por seu blues, no sonho de em paz ficarmos todos nus. Depois que eu quis cavalgar leões, eu lhe pus nos meus refrões coloridos. Eu me esqueci onde foi que eu deixei meu cadeado da sorte. Eu preciso trancar o portão. Depois de ler tantos livros, um jornal com as páginas bem recheadas de falsas news,
sozinha no canto. Eu me atrevo a sentar do seu lado. Só pra provar pra mim mesmo que eu viciei em você. Porque eu Carolina, você sabe o peso que as palavras têm. Calma, Carolina. Ah, eu prometo que agora vai ser do seu jeito. A gente assiste o filme, beija só depois. Olha, Carolina, não tem como encontrar você em mais ninguém. Carolina, eu faço tudo tão direito, mano. Perto de você parece tudo tão errado. Tá certo que não é muito educado ir pra casa sem se despedir, mas cabe um pouco de compreensão, meu bem. Eu sinto falta do suor da palma da sua mão. Não pode ficar tudo assim sem resolver. Bem parecida com aquela da viagem que não aconteceu. Eu ia dirigindo devagar,
E Peter, Paul e Mary já com calo na garganta. Não adianta, eu não me importo onde é que eu vou, desde que seja com você. Mas pra isso acontecer tem que ficar de bem, pois sem você é só silêncio na minha vida. Teu cheiro no cinto do banco do carro é só mais um porquê. Não pode ficar tudo assim sem resolver. 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 Não pode pegar tudo assim sem devolver. Não pode ficar tudo assim sem resolver. 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 Lamentando por essa menina, sacudindo da gundê, por essa menina, sacudindo da gundê, por essa menina. Pra que perder seu tempo assim se lamentando por essa menina? Pra que perder seu tempo assim se lamentando por essa menina? Sacudindo da gundê, por essa menina.